Bom dia, galerinha do canal Orquídea, aquele abraço para todos vocês. Desde já, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você está chegando agora no nosso canal pela primeira vez, caiu de paraquedas, muito bem-vindo. Fique à vontade. Se você gostar do vídeo, dá seu joinha aí, se inscreve, deixa seu like aí, comenta, compartilha, para que a gente possa cada vez mais se aprender com vocês e passar adiante aquele pouquinho de conhecimento que a gente tem e que aprende no dia a dia com as nossas meninas, com as nossas orquídeas, ok? Galerinha, hoje vamos bater um papozinho aqui, né? Vamos falar um pouco, conversar um pouco, e às vezes eu tô falando, fazendo vídeo aqui, e eu tenho a sensação que eu conheço vocês, que vocês me conhecem, que a gente tá batendo um papo, que a gente tá conversando frente a frente um com o outro aí, do outro lado. Eu tenho essa sensação de amizade, de aproximação com vocês realmente. O sol tá chegando aqui, gente. Tô gravando esse vídeo pela manhã. E uma hora dessa o sol já tá aqui estralando, rachando mamona. O sol tá quente, muito quente. E é um dos temas que mais tem se ouvido, se falado, se comentado, é a questão do aquecimento, a questão do sol, a questão do calor. E realmente muita gente em muitos canais tem falado bastante, Orquidorf tem comentado muito sobre perca de orquídea, planta desidratada, e isso tem nos deixado assim agoniado. Todo ano tem verão, aqui no Nordeste é intenso, mas esse ano está vindo de uma forma diferenciada, mais intensificado, mais forte, porque está complicado. Em alguns lugares muita chuva, em outros lugares vendaval, aqui calor, então o clima está uma benção. E algumas pessoas têm me perguntado, conversado com alguns amigos de grupo, alguns amigos aí, e me questionado, Keco, as suas plantas estão desidratando? Tá. Muita gente comentando sobre plantas desidratadas, sim. Por mais que a gente regue, molhe, deixe o ambiente com umidade, as plantas terminam desidratando. Isso é sério mesmo. Então, é preocupante, mas também não é desesperador. Está acontecendo com todo mundo essa questão. E a pergunta que o meu amigo fez, se as minhas aclandes estavam vindo com floração pequena, com flores pequenas, mirrada, minguada. E eu falei com ele que sim, que eu estava preocupado com isso também, mas fiquei quieto, não disse nada, fiquei calado. Aí ele, não, as minhas também estão assim, o outro, a minha também está assim. Então, eu vi que não é uma questão, falei, oh, meu Deus, minhas plantas estão precisando de quê? Que está com essa floração meio mirrada, mas, gente, a temperatura, o calor, a planta não se desenvolve bem, a planta desidrata mais, a planta gasta mais energia, então a floração tem vindo meio mirrada. Eu até comentei com uma amiga, dependendo da situação que a sua planta tiver, que a minha planta estiver, eu não deixo nem florescer. Eu corto a floração, para que ela não venha gastar energia com essa florada, mas que ela possa ficar aí se desenvolvendo melhor para que na próxima o ambiente, o clima esteja mudado e ela melhore. Porque, por exemplo, pega uma planta definhando, fraca, debilitada, ai meu Deus, vou esperar a floração. Essa planta vai definhar mais ainda, fica mais debilitada. Então, algumas, se tiver aqui nesse patamar, eu prefiro tirar a floração. Já conheço, então eu faço isso. Lembrando também, outro assunto aqui, antes de mostrar algumas coisas, gente, é que eu tenho visto, participado de alguns grupos, fica até meio calado, né, desanimado, às vezes, por conta das pessoas estar supervalorizando uma coisa e desvalorizando outra coisa. Não sou contra, eu tenho plantas aqui de cruzamento, eu tenho plantas aqui que tem uma boa forma, amigos têm me dado plantas de boa forma, que é mandar um corte dessa planta para você, ludimaniana, persivaliana e labiata, e eu fico mesmo encantado, é muito bom. Mas tenho visto também as pessoas desprezando plantas nativas que não têm uma certa forma padrão, como dizem que é belo. Então eu percebo também que muitas das vezes, não sou, eu já disse, não sou contra que tem plantas de boa forma, mas lembre-se que toda planta que hoje está sendo melhorada, ela é oriunda de uma planta nativa, ela veio de uma planta mãe nativa. Então a gente não deve desprezar e desvalorizar aquilo porque não tem boa forma, não tem um padrão
de qualidade que as pessoas hoje exigem. Então eu fico assim meio triste quando eu vejo alguém postar alguma planta e logo pergunta, cruzamento de quê? Essa planta foi de quem e é de quem? Não se preocupa com a espécie, não se preocupa com a beleza que a planta tem, mas muitas das vezes se preocupa de quem foi a planta, de quem é a planta, cruzou com quem. Então eu vejo que a planta fica meio de lado se não tiver uma aparência perfeita aos olhos de muitos. Não vê que é uma planta que tem história, que é uma planta que tem história de verdade. E eu já disse aqui no canal, converso com alguns amigos, né, que cultivam a clã, valquiriana e tantas outras coisas. Eu sou pequeno e não pretendo ser grande. E a preocupação que alguns deles têm, como eu tenho, de no futuro bem próximo, vocês não vão ver mais algumas espécies nativas, né? Tudo já foi devastado, já foi arrancado, alguns vendem, destrói e por aí vai. Eu já disse no canal, eu não vendo planta, eu não vendo orquídea, gente, não vendo orquídea. Eu conheço alguns habitats, tem algumas matas, tem Cattleya clande, já chorei o que tinha de chorar, já lamentei o que tinha de lamentar, né? Já fiz o que tinha de ser feito, né? Alguns habitats que eu tinha o prazer, o privilégio de estar sempre lá, assim que eu podia, feriado estava lá, final de semana eu estava lá, era o jardim, e observando aquilo ali, aquelas plantas, observando, nós achávamos planta, e a gente ficava sempre indo naquele lugar, procurando outro e vendo plantas lindas, maravilhosas, nativas, no seu habitat natural. E eu me lembro que uma certa vez eu voltei, que eu sempre ia, né? E a penúltima vez, que eu fui a última, eu vou fazer um vídeo para vocês, que eu tive lá e ali eu voltei arrasado. Eu voltei arrasado porque um habitat de aclande maravilhoso que eu conheci, que eu descobri, que eu vi plantas lindas lá e eu cheguei e não vi mais nada. Não que o homem tivesse arrancado, não foi isso. Questão de árvores mortas, muitas árvores morreram por conta de produtos que os fazendeiros hoje têm colocado nas pastagens, algumas plantas não suportam e termina se perdendo, né? E em meio a essa seca que está aqui, muitas plantas já se perderam e eu fiquei muito triste em ver um habitat lindo, maravilhoso, que existiu e que hoje não existe mais. E quer dizer uma coisa, muita gente não vai mais ver planta nativa, não só a espécie aclande, mas tantas outras espécies, por conta de não suportar a sequidão, por conta de vários fatores. Então, o que eu quero dizer é que valorize o que você tem. Se você tem a sua planta, tem suas orquídeas, seja ela de boa forma ou não, é sua planta, é sua orquídea, é uma espécie que você gosta, seja ela qual for. Se você pode ter de boa forma, beleza, mas se você não tem, cuide. Não se sinta menosprezado, não se sinta inferior, não se sinta pior, porque a sua planta não tem nome, não tem um registro, não tem uma história de família, de nomes, mas se sinta bem em ter uma planta, em cuidar dela, em cultivar ela. Eu, às vezes, o que me anima, às vezes, é isso. Mesmo que eu me isole de alguns grupos, mas o que me anima é saber que a perfeição não é do homem, a perfeição é de Deus. Então, observe aqui o ciclo da vida. Olha aqui, um síndrome que eu adquiri, amigo Júnior me mandou esse síndrome, meu amigo de Santo Antônio me mandou isso aqui, Miguel. Olha aqui, é o ciclo. Síndrome, síndrome. Chega a esse nível aqui, olha a paciência, o tempo, o zelo e o cuidado. Chega a esse nível aqui, vamos para esse nível aqui. Essa aqui foi 2019. Chegou um síndromezinho, olha aqui. E a gente vai adiantando. Chegamos a esse nível aqui, gente. Olha que coisa linda. Então, eu acho isso aqui lindo.
Então, as pessoas procuram logo saber cruzamento de quem, foi de quem essa planta, de quem é. Eu vejo a beleza da planta, é isso que importa. Então, eu quero mostrar a vocês aqui o ciclo dos címeres até chegar essa fase aqui adulta e falando do tamanho da floração. Perceba que é uma flor pequena, é a floração que está vindo pequena, menor, por conta de que muito calor, plantas ficam debilitadas, fracas. Observe que até aqui essas não estão enrugadazinhas, não estão debilitadas, não estão bem danificadas pelo calor. Mas por isso eu deixei essa floração, porque está bem. Acabei de regar, então, como eu digo para vocês sempre, tenham esse cuidado de estar sempre regando, molhando, para que não venha a sofrer mais do que está sofrendo com essa onda de calor. Então chega esse nível aqui, tem um outro aqui também, florida. E chega também a esse nível. Não é de hoje, não é de ontem, não tem um dia, nem dois, nem três, para chegar a esse ponto aqui. Não está desidratada, eu tenho tido um cuidado dobrado e redobrado com essa moça aqui. Olha isso aqui como tá, e tá vindo coração. Então essa aqui até a florzinha tá mais, tá abrindo, tá graúdinha, não tá desidratada, mas temos muita planta que se encontra desidratada por conta desse... Eita, meu pai, deixa eu colocar aqui agora, peraí. Desse calorão, galera. Então é isso aí. Então eu quero deixar para vocês aqui, veja que desse nível aqui para chegar àquele ponto que a torceira ali. Tenho muito tempo desenvolvendo, cuidando, tratando. Então, você hoje chega em um habitat de planta, você vê, como eu via lá, torceiras imensas, que foram simplesmente destruídas, mortas pelo calor, pelo sol, árvores que foram derribadas, produtos que foram jogados, que terminou matando tanto a planta, árvore, como a planta orquídea. Também a questão cultural, não tem essa questão de cultivar, de cuidar, nem sabe. Pela inocência, eu digo com certeza que muitas pessoas não sabem nem o que é orquídea. Eu fui criado no meio de orquídea e não era chamada de orquídea, era parasita, era trepadeira, era planta que suga, era flor. Então a gente não sabia, sabia que era uma coisa que estava na árvore lá, mas não tinha essa questão, é orquídea. Então até hoje, muita gente que vê ainda em árvore, não vê como uma espécie, não sabe o nome, não sabe o que é, não sabe o que é orquídea. É o comum, é normal, quando encontra, até mesmo deixa lá, se for para cortar a árvore, corta, a planta vai junto, não sabe o que é, então muita coisa se perde. Então é o que eu digo, valorize o que você tem ainda como espécie, ainda como coisa nativa, valorize o que é seu, que é belo, né? Se quiser adquirir algo também que seja de boa forma, adquira, mas também não menospreze aquilo que não tem um nome, não tem um registro de fama que chame a sua atenção. Até mesmo, às vezes, não é nem tanto pela florada, pela forma da planta. Às vezes, muitas pessoas adquirem planta pelo nome de quem tem aquela planta. Então, é meio complicado isso aí. Mas o que eu queria dizer a vocês é que tem planta desidratando sim, e não estranhe se a floração das suas plantas vier um pouco minguada, vier diminuída, vier menor por conta dessa onda de calor. Então olha aqui, tem plantas aqui que as flores são grandes, mas no momento, nesse período, as plantas se tornam com a florada pequena. Quando é que eu vou ver flor dessa daqui? Inclusive tinha a plaquinha de identificação dela caiu. Ou não tinha? Não, essa tinha não tinha essa daqui. Essa tem a plaquinha de identificação. Mas a questão, vai tendo ciclo, essa é 2019, acredito eu que ano que vem ela já está apta a florescer. Tenho certeza disso. Como tantas outras que hoje são plantas grandes, mas um dia também foi planta pequena.
Então, a você que é inscrito no nosso canal aí, muito obrigado por comentar, compartilhar, por curtir os nossos vídeos e dizer que cuide das suas orquídeas com todo carinho, com todo amor, dedicação, né? Priorize nesse período de muito calor. Tá dando umidade no ambiente, como eu falei, protegendo. Se o sombrio está 50, coloca 70, coloca 80. Faça alguma coisa aí, porque as plantas realmente estão desidratando. Cuidado com planta que pega sol, porque vai queimar a planta, vai queimar até morrer. Se você deixar uma planta por muito tempo, esquecer viajar, você pode até perder sua planta. Então tome todo o cuidado, porque nesse período mesmo, muita planta, muitos colegas estão comentando de plantas hidratadas e plantas que estão perdendo a floração, perdendo botões, floração está vindo minguada, como mostrei aqui a vocês. Então, isso é normal por conta dessa onda de calor. Mas, se der, eu quero fazer um vídeo para vocês lá no Habitat, que eu hoje chamo Cemitério das Aclandes, porque é muito triste. Foi muito triste eu ter que ver aquilo ali, que eu sempre ia lá, via aquelas coisas lindas, maravilhosas, coceiras imensas de plantas lá na natureza, lá livre, e de repente morreram todas as plantas. Eu sei que na mata tenho certeza, está preservada lá, que fique lá por muitos anos, mas onde tinha habitat, que virou pastagem, pasto aberto, essas plantas terminaram se perdendo por conta de muita insolação, produtos, como eu já disse, que são hoje apropriados para limpar a pastagem, e algumas plantas não resistem, né? Quem faz isso faz que está limpando a sua pastagem, sua fazenda, sua terra, não tem essa preocupação, não é área de preservação nem nada, então termina essas plantas indo junto com a bagagem. Eu que sei, que conheço, que conhecia, fiquei muito triste em saber que não existia mais aquele paraíso que um dia existiu e eu vi com esses olhos, eu contemplava, eu sempre ia lá. Então por isso que eu valorizo aquilo que eu tenho, porque um dia muitos procurarão ver uma planta e uma árvore e não vai mais ver, né? Só em um ambiente que for mesmo de preservação. Mas aquela coisa que era fácil de você encontrar ali, aqui, riachos, água, isso está acabando, gente. Eu sou de uma era que a gente ia para a escola nas poças de água, nos riachos, correndo, chegar na escola todo molhado, todo melado. E hoje ninguém vê mais isso. Riacho cheio, riacho correndo, muitas aguadas, muita árvore. Não tem, está acabando. Então, a gente tem que ter essa preocupação em cuidar daquilo que a gente tem com maior amor. Seja de boa forma, seja de uma forma que muitos acham que não é, mas é nosso. E temos que cuidar. Cuidar mesmo. Se eu tenho isso aqui, se eu resolvi cultivar planta, eu tenho que ir até o fim. Se eu decidir ter um pet, eu tenho que cuidar daquele pet, tem que ter essa responsabilidade. Mesma coisa com as orquídeas. Você não pode ter orquídea porque o outro tem, que você acha bonito. Não, não tenha. Não tem orquídea porque você acha bonito. Se você quer ser um orquidófilo, quer cultivar orquídea, tenha consciência. Consciência de que é uma coisa que te dá trabalho, custo, dedicação, paciência, esperar o tempo da planta. Isso é regra. Isso é regra. Muitas pessoas cultivam flores. Eu quero ver a flor. Descarta a planta. Eu não me preocupo com flor. Eu não me preocupo com a floração. Eu me preocupo com o vegetal. Me preocupo com as raízes. Me preocupo com o bem-estar da planta. Me preocupo em, daqui a um tempo, tirar um corte, fazer outra planta. Tirar outro corte, fazer outra planta. E lembrando que a Cattleya aclande, algumas plantas, elas preservam a pigmentação original, beleza. Dessa pigmentação, a próxima é a mesma coisa, a próxima é a mesma coisa. Mas tem muita planta que cada florada vem com a pigmentação diferente, gente. Lembrando que planta nativa, ela tem essa questão. Nem toda ela nativa, ela tem o mesmo padrão. Às vezes ela muda, mais clara, mais escura, mais pintinhas, menos pintinhas, elas mudam. Então, se você tem uma, quer fazer um corte, ficou diferente, não se preocupa. Às vezes, a floração, ela pode vir diferente. E às vezes fica padrão, mas às vezes não, viu, galerinha? Então, fica a dica aí, um abraço a vocês.
Veja aqui que são duas plantas, mas estão diferentes. Pode ser a outra floração vir igual a essa? Pode vir diferente? Pode, com certeza. Agora tem umas aqui que são realmente, sempre tem a mesma floração. Umas áureas que eu tenho aqui, sempre floresce áurea. Então, fica bem na benção aí. Um abraço para vocês. Comenta aí, compartilha, curte nossos vídeos aí. Tenha paciência comigo. Tenha paciência com suas orquídeas. E peça a Deus calmaria para onde está chovendo demais e que traga chuva para onde não tem. Porque realmente a chuva para mim é sinal de fartura, mas em abundância demais também traz estrago. Mas o controle está sobre ele. Então, gente, fica aí o meu alerta de cuidado. Fica aí essa dúvida. Floração pequena por conta da onda de calor, a planta desidratada, então a planta tende de floração menor. E se a sua planta está desidratada demais, não se alegre muito com a floração não. Se você puder evitar para que a planta se recupere, evite, tá certo, gente? Então, aquele abraço. Não sei se todos concordam comigo, mas é a forma que eu faço aqui e eu digo, se você faz certo, dá certo contigo aí, não é aquilo que eu digo que vai mudar a sua mente. Eu sempre digo que o que eu faço aqui, eu mostro, mas se você disser que não vai fazer, não é obrigado a fazer não, viu? Fica na benção. Então, um abraço.